Muito bem, estamos de volta aqui na Horizonte TV, Rádio Horizonte FM 95.7, falando também, claro, através das matérias especiais do jornal A Folha do Litoral, Grupo Mulic de Comunicação. E nesse momento, especialmente, você vai acompanhar uma entrevista muito bacana de uma peça rara que eu já conheço, já tive a oportunidade de conversar com ele outras vezes, inclusive no momento de pandemia, nós tivemos esse apoio, estivemos juntos também com o Banco de Alimentos de Capão da Canoa. Essa máscara, você sabe, a máscara assim ela vai caindo, né? Tem que trocar de máscara. Já vou pedindo desculpa para os nossos web espectadores e também para os nossos ouvintes, como estou fazendo um tratamento, né? Aí nos dentes, enfim, com o aparelho ortodôntico, daí tem essa dificuldade um pouco de falar, né, Ney? Para o Ney não ficar rindo da gente depois. Com as imagens do Ney, também na parte técnica, eu falo do seu Luiz Fernando Lindemeyer, que está conosco, presidente do Banco de Alimentos, fundador. Com muito carinho recebemos ele mais uma vez aqui. E hoje, claro, ela sempre graciosa, querida, a professora Gláucia Gomes, que também é fundadora, é a responsável pelo marketing do Banco de Alimentos. Esse Banco de Alimentos que, com certeza, tem auxiliado, tem sido anjo na vida de muitas pessoas. Seu Luiz Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Grupo Mulic de Comunicação. Tudo bem, seu Luiz Fernando? Muito bem. Agora, especialmente na companhia de vocês e que nos proporcionam essa oportunidade de falar um pouco do Banco de Alimentos e sensibilizar, inclusive, as pessoas que gostariam de colaborar com alimentos não perecíveis, porque, Cleiton, eu estou muito impressionado com o que está ocorrendo. Eu vi uma inserção na TV de que estão comprando ossos, as famílias não tão carentes, estão comprando ossos e estão buscando pés de galinha. Veja só o que está ocorrendo. Eu fico muito abalado com isso, embora a gente esteja colaborando para mitigar a fome daqueles que têm fome. E aquilo que nós falamos já da outra vez, a gente pensa sempre, quando em fome, pensa na África, eventualmente no nosso Nordeste, no interior do Nordeste, e não conhece a realidade do nosso município. A pobreza é nossa vizinha e precisa muito de nós. Seu Fernando, nesses 5 anos que o senhor está à frente, aí, junto com toda essa equipe, nós falamos, acho que foi ainda no ano passado, né? Foi antes do verão, sim. Estávamos nas lives aí. O senhor observa que nesses tempos que se passaram, então, a situação ela ficou mais crítica? Muito mais crítica, muito mais. Olha, o que nós ouvimos, e pedidos dos mais variados, porque não dá mais, a coisa está... Olha, eu não tinha visto ainda tanta gente ansiosa por fazer uma pequena refeição. Deixa eu aproveitar para não deixá-la de lado, até porque a gente tem que colocá-la dentro do assunto, sempre querida, atenciosa, é uma figura conhecidíssima na região, né, pela sua profissão como professora, como musicista, sempre simpática, e não tem onde a gente não vai, não vê a professora Gláucia cantando e encantando. Recentemente, eu participei lá com a vereadora professora Lavina Dias de Souza, ela fez ali um evento específico, né, ao Setembro Amarelo, e lá estava a professora Gláucia executando o hino nacional, e até ela fez não digo que seja uma correção, né, professora Gláucia, mas ela explicou em relação à questão do hino, quando ele é executado através de uma cantora, de um cantor, tem a oportunidade de aplaudir o cantor. E eu estava louco para aplaudir também, eu sabia mais ou menos sobre isso, mas fiquei com vergonha, disse, não vai só eu aplaudir, e a Gláucia nos mostrou que é importante também. Parabéns, né, pelo trabalho que tu faz como professora, como musicista, e também, claro, à frente desse Banco de Alimentos, que é referência aqui na região Litoral Norte, sendo a nossa, digamos, responsável pelo marketing. Seja bem-vinda, professora Gláucia. Obrigada, Rádio TV Horizonte, sempre adiante, né, do seu tempo. Quero agradecer o convite, a parceria, o seu Luiz Fernando, que é o nosso presidente. Falar de Banco de Alimentos é sempre um orgulho,
né, falar de ajudar pessoas, né? Eu acho que ajudar pessoas a gente se sente muito mais feliz doando. E nós temos um banho de ocitocina. Ocitocina é o hormônio que a mulher libera quando ela ganha o filho. Então, por exemplo, ela ama o filho porque ela tem um banho do hormônio ocitocina. E quando nós doamos, e quem doa recebe um banho de ocitocina, quem doa recebe, ganha esse banho de ocitocina, quem recebe tem esse banho de ocitocina, quem assiste tem esse banho de ocitocina, que são os hormônios do prazer, serotonina, ocitocina, né, que acaba as pessoas sentindo muito mais. Então, eu acho que o sentido do ser humano, nesse plano, é ajudar pessoas, né? Claro que a gente gosta de bens materiais no sentido de conforto. Eu acho que o bem material traz conforto, né, seu Fernando? Mas a fome, ninguém consegue pensar, ninguém consegue sorrir se a gente tiver fome. E a fome tem pressa. E a fome tem muita pressa. Eu acompanho no rádio, Gláucia e Fernando, já há muitos anos. Eu comecei na rádio em 1989. Eu tinha uns 10 anos de idade, não vou falar a idade aí também, né? Sim. Mais ou menos. E lá já se tinha aquelas campanhas tradicionais que se faz, porque desde então, né, acho que é difícil um município que não tenha, às vezes, as pessoas que sofrem, né, em questão de vulnerabilidade e tal, social, né? E a gente sempre acompanhou essa questão assim do auxílio numa campanha. Eu não sei se com vocês também pouco tempo que eu tive junto com o senhor Fernando em relação às lives, que tem empresários, que tem pessoas que vão ali, estão sempre dispostos a ajudar, mas que na sua maior parte, muitas vezes, é a própria população, às vezes talvez um poder aquisitivo menor, mas que estão junto nessa batalha, ajudando, né, a fome dos necessitados. Efetivamente, isso é um fenômeno que a gente faltou a palavra. É um fenômeno visível. O povo, eventualmente, ou quase sempre, é mais solidário. E por isso nós fazemos sábado solidário. Na porta dos mercados, supermercados locais, nós passamos o dia inteiro do sábado, lá um sábado por mês, recolhendo alimentos. E a gente vê que as pessoas, mesmo aquelas que aparentemente até precisam receber, trazem o seu quilinho lá para colaborar. É muito importante a gente ter o contato com essas pessoas, vendo a generosidade. Olha, o nosso município está de parabéns porque o povo são muito solidários e isso nos ajuda na nossa ação de levar comida a quem tem fome. Seu Fernando, 5 anos. Conta um pouquinho para a gente, sei que a história ela é longa e nesses 5 anos muitas coisas foram feitas. Só para você ter uma base, viu, pessoal? Ele vai passar o total do que já foi arrecadado. Mas 5 anos foram muitos quilos de alimentos e foram muitas famílias beneficiadas. Então é o seguinte, como é que surgiu a história através do Banco de Alimentos? Aí? Olha, eu acho que a Gláucia, que é anterior à minha, a semente do Banco de Alimentos, eu não vivi. Eu vivi depois. Nossa, que o Fernando entrou depois. Então, a Gláucia é uma das fundadoras. Né? A Gláucia é a pré-fundadora do Banco de Alimentos. Como é que surgiu, Gláucia? Bom, eu recebi um telefonema de uma amiga minha dizendo o seguinte: Gláucia, quer participar de uma campanha de alimentos? E eu, como sempre, eu não perguntei o que era, como era e para que era, e nem o que era, porque eu não sabia. Eu digo, estou dentro. Muito bem, dia 30 de dezembro de 2015, foi a semente, né? 30 de dezembro, Gláucia, nós vamos estar na beira da praia nessa campanha. E eu, ok, o que eu tenho que fazer? Junto ao teu pessoal, na época eu estava com o Mágico de Oz em cartaz, eu peguei os meus alunos, todos eles caracterizados, todos eles de figurino, e digo, gente, vamos pedir alimento para as pessoas, porque é uma campanha de alimentos. E para quem precisa, e final de ano faltava, né, sempre tem aquela campanha, né, enfim. E o período já é um período mais de arrecadação. Solidariedade, né? As pessoas ficam mais sensíveis, né? E aí eu disse, ok, só para vocês terem uma ideia, assim, ó, cheguei lá na beira-mar e olhei, não tinha ninguém.
um poste, daqui a pouco chegou, o seu Fernando acho que sabe disso, daqui a pouco chegou um carro da brigada, puxou um cabo, eu liguei o teclado, os pais vieram, montamos um gazebo, e eu, alguns alunos, convidei alguns artistas, na época, o Banco de Alimentos... Foi aquela do João, não foi aquela, né? Da Beth, que a Beth estava, aquela já foi outra, né? Não, aquela foi outra. Ah, tá. Aquela Pensei que fosse aquela do João Brother, não? Não, aquela foi a última, acho que nós fizemos com a RBS juntos. Com a RBS junto, né? Eu me recordo. Só que aí começamos, eu chamei outros artistas, né? Eu chamei a Primeira Prenda, eu chamei o Balé Grand GT, porque eu acho assim, ó, que a arte ela proporciona muito, né, das pessoas chamarem a atenção. E aí eu convidei alguns artistas, todos prontamente foram, não sabiam o que era, mas ok, é para campanha de alimentos? Vamos lá, estamos juntos. Começamos, daqui a pouco, chegou a RBS, né? Daqui a pouco, enfim, o pessoal, e nós seguimos cantando, apresentando, E vocês e as pessoas doando. Não sabiam que a imprensa ia eu não sabia, eu sabia que era uma campanha de alimentos. Sim, mas não que teria imprensa e tal. Aí daqui a pouco chegou um caminhão com 1 tonelada de farinha de trigo do Banco de Alimentos de Porto Alegre para distribuir para a região, para a nossa região, né? Naquele dia, a campanha se encerrava, era dia 30 de dezembro de 2015, às 15h. 2:55, nós encerramos a campanha com 300 e poucos quilos, eu não me lembro exatamente quantos, e caiu um toró, e as crianças, os alunos, todos tomamos aquele banho de chuva, lavando a alma, assim, com muita alegria, mas nós não tínhamos ideia da dimensão do que era. Eu não conhecia o Banco de Alimentos. Eu fiquei muito feliz com tudo aquilo, foi muito gostoso. A gente plantou, porque a gente não nasce solidário, né? A gente aprende a ser solidário. Esse presente do Banco de Alimentos, no caso, seria, em relação à questão de Porto Alegre, seria justamente tipo assim para incentivar? Para incentivar, exatamente, aqui. Para que as pessoas conhecessem, né, o trabalho do Banco de Alimentos. Posteriormente, nós fomos, aí passou esse período, o seu Fernando aí me procurou na Casa de Cultura para que nós retomássemos, porque foi final de 2015, em 2016, então, aí teve um período que as pessoas se desarticularam e tal, mas aí eu continuei. E aí o seu Fernando chegou lá e disse, Gláucia, vamos retomar? Eu digo, estou dentro, sempre. Dentro desse período, seu Fernando, quantos quilos de alimento foram arrecadados mais ou menos até então? Não, eu vou te dizer números redondos, porque tem mais... Bancário, né? Bancário aposentado, uma pessoa não, inteligente. Até porque a cifra é importante. Sim. Né? São 106 mil quilos de alimentos que representaram 300 mil refeições. Em torno de 300 mil refeições. Que coisa, hein? Parece bastante, né? Há números a gente olhando, parece bastante, mas é insuficiente para atendermos hoje a quantidade de pessoas que precisam do nosso Infelizmente, auxílio. Muitos ficam sem, seu Fernando, ainda. Sim. Nós temos aqui uma coisa interessante, que é importante, né? Nós temos várias entidades trabalhando no amparo e assistência às famílias carentes. Olha, e a gente pode pensar assim, mas a gente aqui em Capão da Canoa não vê ninguém pedindo tal coisa, é muito difícil. Quando pede, a gente já sabe que é de fora. Mas nós temos pelo menos 300 famílias carentes que precisam de assistência. Talvez às vezes você não observa aí o que o senhor Fernando quis dizer, que às vezes tem alguém pedindo na rua e tal, porque através não só do Banco de Alimentos, que o Banco de Alimentos é muito importante, a gente sabe do trabalho, digamos assim, responsável que é feito, né, idôneo e tal, mas de tantas outras, né? Nós já citamos aqui a própria Dona Zezé, que assiste às famílias, nós temos algumas entidades, a exemplo da SICA e tantas outras, né, que fazem eventos. Tem a Pastoral da Criança, isso, a Pastoral, tem a PAI, Então, quer dizer, são pessoas que conseguem levar o alimento a famílias carentes. Então, esse trabalho ele tem que ser sempre, de certa forma, digamos, louvado, e, além disso, as pessoas têm que participar. Uma coisa bem importante que as pessoas entendam que o Banco de Alimentos não atende as pessoas diretamente, né? Ele atende as entidades, e as entidades atendem a essas famílias cadastradas nessas entidades. Porque, às vezes, as pessoas confundem, e já pediram para nós pessoalmente. A gente não atende, a gente atende. Então,
a gente convoca as empresas que queiram, por exemplo, participar, serem parceiras do Banco de Alimentos, não só no Sábado Solidário, mas todos os dias. Coloca ali uma caixinha, Banco de Alimentos, pode recolher. Nós passamos ali, recolhemos. Hoje o seu Fernando tem um espaço ali na SAC, que a gente quer agradecer também, né, a SAC, por também Presidente ceder Marcelo, toda a equipe lá, né? Muito obrigada. Então, é importante que os comércios, as pessoas, os empreendedores, que sejam solidários com o Banco de Alimentos, que nasceu aqui e foi exportado, né? O Banco de Alimentos. O seu Fernando pode contar bem essa história. Então, hoje, ainda tem pessoas que desconhecem o trabalho do banco. Aí, só para te ter uma ideia, assim, rapidamente, 2015 estivemos aqui, no 2016 retomamos a parceria com a mídia, veio junto e entramos várias vezes no Jornal do Almoço, por conta de Capão da Canoa bater o recorde de arrecadação naquele ano, por conta da divulgação e da arrecadação das pessoas, né? Enfim, a solidariedade das pessoas. E os artistas foram colocados, que na primeira, 2015, não tinha ainda nome, né? E os artistas foram inseridos, e eu fico muito feliz, que eu acho que todo mundo foi lá e digo, acho que a arte funciona, né? Vamos chamar os artistas, porque os artistas chamam as pessoas. É um complemento, né, Glaucia? É um complemento, quer dizer... A arte é muito poderosa nesse sentido. E é nesse espírito também. Todo, digamos, de sensibilidade, né? Porque é tudo, é a questão, que a Glaucia falou, foi muito bom ela citar no começo ali, em relação à questão da doação, né? Que muito melhor é para quem tem, no caso, a oportunidade de doar, né? Do que, claro, para quem está para receber. Mas uma coisa, tem aquele discurso meio assim, porque essa parte social tem que ser com a política. Se todos ficarem pensando dessa forma, muita gente vai sofrer com fome. Acho que a parte social tem a ver... Não, se eu não vou... por que tem... não tem que ajudar, a política tem que resolver isso. Não, começa por nós. Não, eles pensam... O paternalismo que foi acostumado, e hoje já não é tão intenso, é que pensa que o Estado tem que dar tudo. Sim. E ainda a gente vê políticos com ideias esdrúxulas para fazendo uma ação, receber votos. Eu acho que... mistura política mas assim, o Banco de Alimentos nasceu em Capão da Canoa e está vibrante pelo trabalho que faz. Nós temos carência até de mão de obra, de pessoais... Voluntários? Sim, de voluntários, mas nunca ficamos sós. Então, e outra coisa que é importante do Banco de Alimentos, tu falaste agora há pouco que fim de ano se faz campanha, não sei o quê, mas é uma vez por ano. Verdade. E o Banco de Alimentos é todos os meses. Nem na pandemia parou. Sempre. Foi mais ainda, né, senhor? E hoje nós estamos mantendo uma regularidade de 150 cestas básicas por mês. Claro que é pouco, mas como as entidades que recebem e repassam, elas também têm, elas também buscam alimentos em outros locais. Então, essas 300 ou 400 famílias, elas, de uma forma ou de outra, têm uma assistência. Insuficiente, mas tem uma assistência. Fala você. Eu acho que tem a ver com não com política, né? Eu acho que o doar tem a ver com o coração, né? Com o agregar para si valor. Quando a gente doa, a gente agrega valor. Quando a gente atende quem precisa, porque quando a gente for embora, a única coisa que vai ficar não é o que a gente tem. A única coisa que nós levamos é o que a gente conseguiu ajudar ao próximo, a gente conseguiu as nossas ações. Então, assim, quando a gente doa, a gente vai ser esquecido pelo que a gente falou, a gente vai ser esquecido pelo que a gente tem, mas a gente vai ser lembrado pelo que nós fizemos as pessoas sentirem. Né, Cláudia? Boas obras, né? Nós fizemos algumas lives aqui, o Ney estava junto aí, com artistas, enfim, e o Banco de Alimentos estava junto. Nesse período, seu Fernando, eu me recordo de uma também que teve, que foi a ação da Seleção do Bem,
através do capitão Dunga, né, da seleção Capitão brasileira, Dunga, sim. que foi repassado também uma certa quantia de cestas lá para o Banco de Alimentos. Nesse período aí, foi igual esse número de cestas que o senhor tem tradicionalmente no mês, ou teve um período que foi um pouco melhor, digamos assim? Não, assim, eu sou muito angustiado quando as metas ficam a perigo. Pois é. Mas quando a gente faz com amor ao próximo, daquele que mais precisa, nossos irmãos que mais precisam, sempre nós conseguimos alimentos, às vezes, sem saber de onde. Uma escola, nós temos um projeto do Banco de Alimentos Vai à Escola, nós fizemos lá no Pastor Gomes, uma apresentação para os alunos, e eles, naquela ocasião, fizeram uma campanha e chamaram o Banco de Alimentos para receber. Até então era desconhecido, e foi através até da professora Glaucia, da professora Jone, que perguntaram para quem que vamos dar, e aí alguém disse, olha, uma das meninas lá disse, tem o Banco de Alimentos, nos procurou. Mas assim, essa parceria não se esvaiu. Agora, mês passado, nós estávamos um pouco angustiados, recebi um telefonema da diretora que estavam disponíveis lá 304 quilos de alimentos. Isso nos revigorou. E as fontes vão surgindo aos poucos. Mas uma coisa que tu falaste aí, eu acho muito importante, o Banco de Alimentos é apenas uma ponte de quem dá e quem precisa. É um elo. Sim. E assim, é interessante também, que eu sempre falo, às vezes as pessoas querem doar alimentos, vão lá na vila, na parte mais pobre, tá ali, coisa disso, e tem bastante em Capão da Canoa, e enxerga a casinha mais miserável que tem e dá o alimento. Aí chega lá o Fernando e o que ele vai fazer? Vai dar para mesmo. E o Banco de Alimentos sabe quem precisa e a quantidade que precisa. Deixa eu dar um exemplo, senhor Fernando, só um pouquinho para a gente não... em relação a isso aí, nessas campanhas de rádio, eu tive já a oportunidade, e a infelicidade talvez, de uma situação dessa. Porque o que é importante de ter entidades juntos? Porque tem essa triagem, né, Glaucio? Tem essa, digamos assim, não é peneira, mas cuidar, porque sabemos que tem muita gente que precisa, mas tem prioridades, como se é feito uma triagem para qualquer coisa. Aconteceu em certa feita, nós fomos entregar um rancho, uma família que havia pedido e tal, tinha uma campanha, e nós fomos entregar, saudoso Renato Miralha, né? Chegamos na casa, o que aconteceu, dona Glaucia e seu Fernando? Estava lá o cidadão, atirado no sofá, os pés para cima do sofá, TV ligada, plena tarde, assistindo TV, tu entendeu? E aí estava lá nós, né, com a campanha que foi feita através da rádio, mas através dos nossos ouvintes, para levar um rancho, quer dizer, uma pessoa que estava ali sem fazer nada. E na verdade, o pedido daquela mulher naquele período era que tipo assim, não, era só ela, não tinha homem em casa, tal. Chega lá, tinha um cara dentro de casa. A entidade é muito bom justamente para fazer essa triagem, né, que a entidade acompanha a comunidade, acompanha as famílias, e as famílias se cadastram, quer dizer, é um termo de responsabilidade, né, e de aval para que o banco diga, não, pode trazer, que essas famílias realmente precisam e realmente frequentam a determinada entidade. É uma triagem, porque o banco é muito sério, né? O banco é uma entidade muito séria, por isso ela está se propagando da forma como está, e as pessoas podem, sim, entrar em contato. Nós temos Instagram, nós temos Face. Glaucio, vamos aproveitar, o tempo está curto ainda, né? A gente vai ter outra oportunidade de falar sobre isso, não só sobre o aniversário, mas para falar mais sobre a questão do Banco de Alimentos. Nas redes sociais, como é que faz para encontrar ali? Banco de Alimentos Capão da Canoa, tanto Instagram quanto Facebook. Né? A gente tem a página, é só entrar lá, entrar em contato conosco, não para pedir alimentos, mas as empresas que quiserem se associar ao banco, colocar ali um espaço no seu estabelecimento para que ele possa, enfim, divulgar o banco, e as pessoas, assim como se tem na PAI, né? Eu faço parte também da diretoria da PAI, e
E se tem hoje muitas formas de ajudar as pessoas. Precisamos sim, estamos ainda na pandemia, estamos num processo de reconstrução, né? E as pessoas têm fome, e as pessoas precisam de alimento. Isso é para o resto da vida da gente. Diz a música, né? Cativar é amar, e também carregar um pouquinho de dor, que alguém tem para levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que cativou. Então, assim, ó, vamos cativar o coração de todas as pessoas que têm a solidariedade nele. Linda a voz da Glaucia. Seu Fernando, então, para as pessoas entenderem, o Banco de Alimentos ele faz a distribuição, como a gente já falou outras vezes, né? É interessante a Glaucia falar, porque as pessoas vão procurar, ou de repente vai entrar em contato na rede social, vou pedir, não. Já existem entidades que têm pessoas cadastradas, famílias cadastradas, que fazem essa distribuição. Para fechar, seu Fernando, a Glaucia falou aí em relação à questão também dos locais. Existem os supermercados, e volta e meia acontece aquelas ações solidárias, Sim. mas eu posso, vamos supor, eu tenho o meu comércio, e se eu quero no meu comércio deixar fixo algum ponto ali para as pessoas fazerem a doação? Será muito bem-vindo, com certeza. Mas foi bom tu falasse nisso. Nós, aproveitando essa publicidade que vocês estão nos proporcionando, quem quiser colaborar, 1 quilo, 2 quilos, uma cesta básica, se dirija à Secretaria da SAC, que lá tem uma caixa para receber os alimentos. Deixa eu fazer uma pergunta, é só alimentos, não existe nada questão de valor, nada, Não. ou de compra, não, só alimentos, né? Não, só alimentos, porque nós ainda não temos o nosso CNPJ, então nos impede de abrir uma conta. Mas você não teria hoje com a questão, né, senhor Fernando, do Pix e tal, seria até uma... Não, existe um programa da rede de banco de alimentos que a pessoa escolhe quais os alimentos que quer dar, vê o valor, já tem o valor, deposita e recebe um recibo descontável do imposto de renda. E o Banco de Alimentos faz a aquisição e repassa. Sim, aí faz a aquisição. Mas eu tenho um dado aqui. Tem recadinho, senhor Fernando? Passa aí, vamos passar. Não, isso não é recadinho. Não? Isso deu uma expressividade. Opa, não, pensei que você ia mandar alguns alôs aí, olha, na hora do alô. Ó, nos encanta esse programa do Banco de Alimentos pela sua organização e pela ação que desenvolve. A rede de Banco de Alimentos, da qual nós somos associados, dirigida por um líder excepcional, Dr. Paulo René, que é diretor da Fiergs, e os bancos de alimentos nasceram na Fiergs. Então, tem um apoio muito grande do empresariado naquela área. Mas eles, perto do final do ano, eles fazem eles fazem uma contagem, solicitam a nós, os bancos associados, que digam quanto nesse período de 2021 até agosto, em plena pandemia, e até faz um elogio para todos os voluntários, mesmo na pandemia, arriscando um pouco a sua vida, não esqueceram de fazer a lição de casa, de trabalhar pela fome. E o somatório dessas 28 cidades que têm banco de alimentos foi, nesse período de 2000 e até agosto de 2021, até agosto de 2021, de 7 milhões de quilos de alimentos. Isto traduzindo em refeições, 7 milhões, 21 milhões de refeições. E nós assistimos 1.549.000 pessoas. É uma cifra importantíssima e para nós que estamos juntos nessa batalha, entre aspas, nos envaidece e nos alegra participar dessa organização. Verdade, verdade, sem sombra de dúvidas, e é importante, né? Porque tem que ter esse reconhecimento e sem a falsa modéstia, porque é importante. Imagina se não tivesse hoje um banco de alimentos como existe em Porto Alegre, como existe aqui em Capão da Canoa. São 28 cidades. Não, são 28 bancos. Hoje já é mais 6,
que estão sendo instalados, inclusive o Banco de Torres, nossa vizinha, que até eu sou padrinho, porque influenciei um pouco até e auxiliei na montagem, na organização. Em Torres. Torres. Agora nós no litoral temos Tramandaí, Capão e Torres. 3 pontos. Tá. Estamos ainda trabalhando Osório e Santo Antônio para ver se eles também aderem a essa ação. Infelizmente o horário chegou ao finalzinho, Gláucia. Queria muito Seja sempre agradecer. bem-vinda aí. Queria muito agradecer esse espaço da TV Rádio Horizonte, né? Todas as mídias que queiram somar-se ao Banco de Alimentos são muito, muito bem-vindas. Procure a Gláucia, viu? Todas as empresas, sim. Pode também procurar na minha rede social, mas tem lá Banco de Alimentos, hashtag Banco de Alimentos de Capão da Canoa. Serão muito bem-vindos. E, olha, a gente trata com tapete vermelho quem se aproxima do Banco de Alimentos, quem doa, porque merece. A sua empresa vai estar em destaque no Banco de Alimentos. É muito importante. Você é a nossa estrela. Você que doa é a nossa estrela. Através de você é que esses alimentos e esses números todos que o seu Fernando colocou aqui, é através desses números que nós atendemos. Então, você que doa é a nossa estrela maior. Você que é parceiro é a nossa estrela maior. Muito obrigada. Parabéns pela tua Muito participação obrigada. especial, Gláucia, pela semente, né, seu Fernando? Foi uma sementinha. Foi. Começou essa semente que com certeza germinou, deu frutos. Mas foi regada com muito Isso, carinho. Isso, com carinho. E é importante, certeza, como o senhor Fernando disse, pessoas que podem se tornarem voluntários, que podem auxiliar em relação ao Banco de Alimentos. Procure a Gláucia, procure o seu Fernando e faça parte, com certeza, dessa entidade que é muito Vamos importante. dar o nosso telefone? Vamos passar Pode? e perguntar isso aí. Eu vou começar pelo meu, porque eu decoro, eu não sei o da Gláucia. Depois ela anuncia. O meu telefone é 99985-0818. Por favor, repita. 99985-0818. As pessoas ficam observando como é que esse senhor consegue lembrar os números, porque se perguntar do meu número, daqui a pouco eu esqueço. Mas eu o meu era número. bancário, Mas não eu ia falar esquece. sobre isso. Bancário, aposentado. Não conseguiu sair do banco, né, Gláucia? Porque foi para o banco de alimentos. Continuou no banco. Eu era bancário, agora sou banqueiro. Banqueiro, né? Gláucia, teu contato aí, Gláucia. 984016339. 984016339. As minhas redes sociais, Gláucia Gomes, tanto Face como Insta, como o YouTube, e Banco de Alimentos também. Então, é só colocar hashtag Banco de Alimentos de Capão da Canoa. Obrigado, Gláucia. Seu Fernando, para finalizar aqui, já era final, né, Ney? Mas só para... de pessoas que estão fixas dentro do Banco de Alimentos, fora os voluntários, mas tipo assim, através do senhor como presidente, da Gláucia como parte do marketing, quem é que tem hoje o grupo? Quantas pessoas são? Na diretoria, hoje, nós estamos em 4. Porque uma secretária se mudou para a Terra de Areia. Nós tivemos até um período bem carente, que a Gláucia estava cuidando da mãezinha, que acabou falecendo. E a Jone teve um problema de câncer, que também é nossa secretária. Foi para Ijuí, para a junta da família, cuidar da saúde. Mas elas estão retornando. A Gláucia está aqui, retornando. Isso, a Gláucia, só pelo seu entusiasmo, encanta. E a Júnia é muito eficiente. Ela fez a matéria que vai ser publicada. Opa, né? legal. A gente reuniu alguns dados, tal e coisa, e ela fez uma excelente matéria. Mas, para arrematar, terminou o nosso horário. Sim. Eu não sei se a Gláucia quer fazer o encerramento dela, e depois eu faço rapidamente também. Não, eu já agradeci. Já deu tchau. E estou pedindo, por favor, gente, venham ao Banco de Alimentos, voluntários, empresas, empreendedores, somem-se a nós. Serão muito bem-vindos. Tapete vermelho. Vamos combinar o seguinte, Gláucia, na pandemia a gente falou sobre isso, e vamos ter que fazer outra hora, seu Fernando, em relação a mostrar isso aí, junto com as entidades que vocês repassam os alimentos, uma hora mostrar a entrega, né, colocar. Nós temos aí... muitas fotos, inclusive, no Facebook, temos muitas fotos. Olha, Mas colocar para a nossa audiência aí. Não, assim, na TV. Se quiser fazer uma cobertura, nós estamos programados para entregar no dia 14, quinta-feira, entregar para as entidades as 150 cestas básicas.
Mas eu quero acompanhar também as entidades entregando às famílias, entendeu? Pra gente Ah, mostrar bom, as famílias assistidas, né? Aí tem que combinar com as entidades. Isso, aí tem que importante, combinar né? com as entidades. Para ver esse né? trabalho das entidades através de vocês. As entidades são muito diversificadas, porque Sim. o banco de alimentos não concorre com todas as que trabalham pelo bem. Inclusive, nós temos Allan Kardec, nós temos instituições que recebem viciados para recuperação, asilos, creches. Então, é bem variado, porque nós examinamos somente o trabalho comunitário que fazem. Cadastramos, vamos visitar, verificamos, mas as entidades todas as que são assistidas pelo Banco de Alimentos são cadastradas, inclusive cadastradas na prefeitura. E tem as coordenadoras e os coordenadores são gente também do bem, que nós confiamos. Então, a visita pode ser feita, programada, né, para cobrir isso aí. E aliás, eu tenho um carinho muito especial por uma entidade, é a reciclagem. Opa! A Associação dos Recicladores, olha, é um trabalho fantástico, vale a pena um dia fazer uma matéria lá. É que tem na Estrada da Laguna? É lá, pertinho, né? Lá do patrão. Do empreendimento. Seu Fernando, um grande abraço para o senhor. Não, mas eu quero só encerrar com um pensamento que eu acho fantástico, que eu um dia li e nunca mais me esqueci. E diz assim: a luz que brilha nos olhos de quem recebe ilumina a vida de quem dá. Convido a todos a iluminar a sua vida. Lindo demais. Abraço, seu Fernando, Gláucia. Obrigada. Muito Pessoal, obrigado. Parabéns, 5 anos, Banco de Alimentos Capão da Canoa, por esse trabalho voluntário maravilhoso, assistindo aí, como o seu Fernando falou há pouco tempo. Até então, já foram mais de 300 mil refeições, mais de 106 mil quilos de alimentos. Trabalho magnífico, isso pode melhorar com a sua ajuda. Até a próxima, pessoal. Obrigado pelo carinho e pela audiência aí.